Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a este vídeo de homeopatia e hoje só de homeopatia, porque eu quero te contar que dentro da homeopatia existe uma ferramenta fantástica, extraordinária para o nosso autoconhecimento. Sim, é o remédio simílimo. Vocês já devem ter ouvido falar. É o remédio que permite que o homeopata consiga tratar o paciente como indivíduo e não como as doenças que ele tem. De acordo com a homeopatia, as nossas doenças, eu estou falando das doenças crônicas, tá? Eu não estou falando de uma fratura exposta, né, de uma contaminação por um vírus, por uma bactéria, enfim, não é fatores patogênicos externos. São fatores patogênicos internos, gerados dentro do nosso corpo. Então, de acordo com a homeopatia, as doenças, elas nascem no campo mental, desorganizam toda a estrutura energética do paciente e se manifestam no corpo físico depois. Então, o simílimo, ele trata essa pessoa de dentro para fora. Ele organiza o campo energético e aí, então, ele organiza também o campo físico dessa pessoa. E ela começa, então, a ter a cura das suas doenças crônicas. Para que eu consiga identificar o simílimo de uma pessoa, é necessário uma série de informações a respeito desse paciente, certo? Não é eu converso um pouquinho e eu já sei qual é o remédio homeopático dessa pessoa. Não, o remédio homeopático ele é descoberto através de uma anamnese minuciosa. Muitas vezes não é numa simples conversa, numa consulta, que o homeopata já sabe qual é o simílimo do paciente. Muitas vezes ele tem que estudar, ele tem que fazer pesquisas para poder descobrir. Por quê? Porque imagina que a minha mão seja o paciente, certo? Seja você. E essa mão aqui seja o remédio simílimo. Eles precisam, gente, se encaixar de forma congruente, harmoniosa, o mais parecido possível, para eu poder dizer que o simílimo este simílimo aqui é o simílimo deste paciente. É o remédio que vai conseguir tratar as doenças crônicas que esse paciente sofre. Bom, no momento que eu descubro qual é o remédio, eu sei quais são as características que esse remédio apresenta dentro do livro da matéria médica. Esse livro da matéria médica, ele é escrito por autores renomados, tá, respeitados dentro da homeopatia no mundo inteiro e que nós podemos consultar com muita confiança, tá? Eles são livros que eles têm autoridade para dizer para nós o que é o remédio, cada um dos remédios homeopáticos, como é que eles se apresentam, quais são as doenças que eles tratam, mas não é só isso, gente, é como o paciente adoece. Então, assim, o que é levado em consideração na escolha do simílimo? Como essa pessoa, ela pensa, como ela sente, como ela reage às más notícias, como essa pessoa, ela adoece, quais são as partes do corpo dela que costumam adoecer e quando ela adoece, quais são os sintomas principais que ela apresenta. Vocês estão me entendendo? São características muito minuciosas. Além disso, também é levado em consideração sintomas energéticos, que dentro da visão da homeopatia, são os mais importantes. Por exemplo, o paciente chega e diz assim: eu tenho todos os dias uma coceira na parte de trás do meu ombro esquerdo que irradia lá para o meio das minhas costas. Eu tenho a sensação que tem um caroço preso no meu peito. Toda vez que eu me incomodo, eu sinto que eu não consigo respirar direito, que aquele caroço fecha minha garganta. E tem pessoas, gente, que inclusive procuram médicos para ver a respeito desse caroço, fazem exames de imagem, achando que tem alguma coisa literalmente presa no pescoço. E quando vão fazer o exame, não aparece nada. Não tem nenhuma alteração, por exemplo, no exame de sangue, que mostra por que tem essa coceira, que é uma coceira intensa, que me incomoda todos os dias à noite, por exemplo. Entende? Não aparece em exame nenhum. Por quê? Porque é um sintoma energético. Agora eu tô te falando isso, eu tenho certeza que tu que estás me assistindo já tá pensando em várias coisas que tu sente e que tu inclusive já procurou um médico para tentar identificar e não conseguiu encontrar uma razão para ter aquilo. Então isso é um sintoma energético que o simílimo trata. E através desses sintomas que o homeopata também ele tem um foco maior para encontrar o simílimo. É como se filtrasse para o simílimo esses sintomas. Dito isso, gente, na hora que o paciente ele recebe a notícia de qual é o remédio simílimo que ele tem que começar a usar, fazer uso, eu particularmente sempre envio para o meu paciente um material, tá? Em PDF, enfim, para que ele possa estudar esse remédio, porque a partir dali ele pode descobrir algumas outras coisas. Vão ter algumas coisas que não vão fechar, porque o simílimo, infelizmente, ele não é 100%, é muito difícil a gente conseguir 100%, mas se consegue
com mais de 80% de similitude. E isso já abre um leque, porque daí tu já começa a ver coisas que antes tu nem sabia a teu respeito, tu começa a descobrir através da leitura, do estudo do teu remédio simílimo. Quem é que vai descobrir o simílimo para ti? Ou o homeopata, ou tu mesmo. Daí tu vai ter que estudar bastante, né, e ler sobre os medicamentos homeopáticos e ver aquele que mais tem congruência com a tua personalidade, com o teu jeito de ser, com o teu jeito de ficar doente, com o teu jeito de se alegrar, enfim. É meio complicado para estudar sozinho, não estou desmotivando, é só porque são mais de 3.000 remédios homeopáticos, né? Mesmo que a gente pegue só os remédios mais comuns, que são os policrestos, são mais de 300, então é muita leitura. E dentro da homeopatia existe uma técnica que se chama repertorização, onde o homeopata ele consegue filtrar e chegar no remédio simílimo, certo? Gente, espero ter ajudado vocês. Se vocês têm curiosidade em descobrir, e se vocês conhecem alguém que está sofrendo de várias doenças como essas que eu falei para vocês, que nenhum médico consegue identificar o porquê que essa pessoa tem essa doença, indica a homeopatia. A homeopatia é um ótimo tratamento para ajudar nessa questão do campo energético, do campo mental, no campo emocional. Ela tem uma eficiência fantástica, tá bom? Um beijo bem grande, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp ou aqui no Instagram, tá bem? Fiquem com Deus!